A minha pesquisa ela vai começar a ser moldada na sala de aula. Imagine que eu sou professor do município efetivo há 8 anos. Enquanto professor efetivo, uma coisa me envergonhava, porque na oportunidade de 60 anos de Cachoeira dos Índios, você talvez não lembre, mas você entrou em contato comigo e disse: professor Djalma, vem aqui na TV Diário, vamos fazer uma reportagem sobre a história de Cachoeira dos Índios, para a gente entender a história. E eu me dei conta que eu não sabia da aula da história do município ao qual eu lecionava já há bastante tempo. Então foi a primeira... um momento intrigante, né, de historiadora. Se eu vou ensinar aos meus alunos a história da Mesopotâmia, a história da França, a história do Egito, por que não começar a história do município aprendendo junto com os meus alunos a história local? E aí, quando tive a oportunidade de passar no mestrado profissional em ensino de história da Universidade Regional do Cariri, na URCA, né, no Ceará, eu disse: não, vou ter que estudar a história de Cachoeira dos Índios, mal sabendo eu que iria, ao invés de buscar elementos para o ensino da história, pudesse, junto com os meus alunos e com a comunidade, reescrever a história do município. Isso nós fizemos ao longo desses 2 anos. Né? Cachoeira dos Índios hoje, e eu digo isso não é com vaidade, não é com arrogância, pelo contrário, mas com muito orgulho e alegria e satisfação de poder oferecer ao povo cachoeirense uma história científica, vou dizer dessa forma, historiográfica de fato, né, com ciência, com pesquisa, com documento, ouvindo a comunidade, é uma reescrita da sua história. Então, hoje, Cachoeira dos Índios pode se orgulhar, por exemplo, de ter índia, como está aparecendo, né, já apareceu, né, que é Rana Cassi Potigal, uma índia viva, né, que é nascida em Cachoeira dos Índios, que pouca gente conhecia, e até os seus familiares que ainda moram lá duvidavam da sua legitimidade como ancestral, né, como povo originário, né, autóctone de Cachoeira dos Índios, e nós descobrimos um sítio arqueológico. Então, nós começamos primeiro com a tentativa de ouvir a comunidade, e desta escuta da comunidade, nós descobrimos um sítio arqueológico, registramos a ancestralidade tupi, que vai reescrever também a história da Paraíba, e ouvindo a comunidade, registramos 4 cachoeiras, que legitimam, depois de 61 anos, o nome do município. Né, Neto, você sabe que existia aqui na comunidade, nas cidades circunvizinhas, a seguinte expressão pejorativa, né, que Cachoeira dos Índios foi, durante muito tempo, a cidade mais mentirosa da Paraíba, porque não tinha índio e não tinha cachoeira. E aí nós descobrimos as cachoeiras em propriedades privadas, obviamente não são de usufruto coletivo, né, mas mas registramos, tornamos a público. Né, é importante dizer isso, né, que as cachoeiras estavam lá, a comunidade não sabia. Nós não conhecíamos, mas agora nós passamos a conhecer e saber que elas existem. Encontramos embaixo da terra, né, com achados de cerâmica, índios, né, através dos vestígios cerâmicos deixados, que estão aí entre 600 e 800 anos de expectativa de sua elaboração. Né, e o mais importante, né, os achados aí, como vai apresentar logo mais, né, os achados tupis, né, que foi achado por um agricultor que não sabia do que se tratava, né, e eram fusos de cerâmicos que colocam os indígenas no cenário histórico de Cachoeira dos Índios, antes mesmo de ser Cachoeira dos Índios, como morada indígena. Então não resta mais dúvida que alunos da escola Maria Cândido de Oliveira, depois de mais de 61 anos de emancipação pública do município, alunos da educação básica, junto com o seu professor, não é o professor da universidade, não é o astronauta, não é o arqueólogo de fora, mas é o professor que trabalha na escola no dia a dia, ensinando história, que conseguem justificar, depois de anos, o nome do município. Isso muito nos orgulha, né, porque é uma participação, como você disse, coletiva, plural, de significado e significância histórica para o município. É uma construção coletiva. Professor Djalma, eu particularmente sou formado, sou profissional de marketing, mas sempre, quem me conhece sabe, eu sou apaixonado por história. E algo que sempre me fascinou muito na história, e talvez tenha sido esse o grande elo da minha vida com a história, é a atualidade. Muitas das vezes a gente olha para a história como o passado. Não. Esse trabalho, ele prova justamente a atualidade da história, que se reinventa e se atualiza. Como foi fazer esse inventário da história de Cachoeira dos Índios e confrontar a cada página, a cada estudo, a cada levantamento com a história, por exemplo, oral, que passada de gerações em gerações do município? Isso. Então, primeiro de mais nada, quando se faz um estudo acadêmico, né, e aí, o que é isso? A gente vai buscar, a gente chama de trabalho, vou falar aqui de maneira muito clara, de provar. A gente precisava provar. Então, a oralidade, ela foi muito importante, tanto é que o título do meu trabalho é a Cangatu, quer dizer memória.
Então, a princípio, Neto, nós não tínhamos fontes. Então, um dos problemas para ensinar história do município em Cachoeira dos Índios era a falta de fonte para acesso escolar, inclusive acadêmico. Então, eu comecei primeiro estudando livros, artigos, textos, e não encontrei livros de grandes projeções. Geralmente, você vai encontrar vários artigos acadêmicos que se repetiam. A mesma narrativa da oralidade que, a princípio, eu entendi como verdade, né? Então, se todo mundo está dizendo, é uma verdade absoluta, que seria a Manuel Kant, que teria casado e teria ocupado as terras virgens, né? E dado o nome de Catingueira. E confesso que o sítio arqueológico, a Banda Cabaçal, o Museu da Baixa Grande, as quadrilhas juninas, tudo que nós estudamos, primeiro partiu da memória, partiu da tradição oral. Então, é uma curiosidade para quem está assistindo, Neto, eu não sou de Cachoeira, né? Eu sou cajazeirado e cachoeirense agora, porque recebi o título de cidadão, graças a Deus, com reconhecimento da pesquisa. E nessa perspectiva eu tenho um problema, porque você sabe que cidade pequena, né? A gente é de fora, é o forasteiro e tem essa dificuldade. Então, qual foi o elo que eu encontrei? Né? Qual foi o elo que eu encontrei? Você é filho de quem? Você mora onde? Digo, não, eu não sou de Cachoeira. Então, você é de onde? De Puxinanã. Aí já tem uma... O que foi que eu fiz? Eu preciso aprender com os meus alunos. Os meus alunos vão ser o elo. Eles vão vivenciar a história junto comigo e eles é quem vão abrir as portas. Então, quando eu chegava nas casas, foram mais de 50 pessoas entrevistadas, quem abria as portas para que a comunidade me ouvisse e me recebesse bem eram os alunos que diziam que eram seus pais e trazia esse vínculo afetivo. Então, nós começamos ouvindo a comunidade. O próprio sítio arqueológico, ele vai ser descoberto a partir da memória. Nós descobrimos que lá nos anos 60 vieram os padres italianos que haviam levado umas peças, e aí começa a ouvir um, ouvir outro. Eu fui fazendo mapeamento de possíveis locais onde esses sítios arqueológicos poderiam ser achados a partir da memória. Então a memória vai ser sempre o nosso fiador, por isso que é o levante. Nós levantamos a memória para depois da memória buscar as fontes documentais que pudessem ou comprovar diante das divergências, né? Torná-las convergentes, né? Juntar essas informações. Então, o sítio arqueológico, por exemplo, nós começamos com um relato de alguns depoentes, encontramos vestígios que era possível o lugar aproximado, e eu fui a campo. Né? A gente foi a campo, descobriu o local. No dia que nós descobrimos mesmo que veio o arqueólogo do IFAM para legitimar, porque eu sou historiador, né? Por mais que eu saiba que são vestígios arqueológicos, eu não tenho legitimidade pelo Estado para dizer assim, é cerâmica. Né? E aí, Juvandir dos Santos veio, já fez um ano agora, dia 30 de abril, com a ajuda da comunidade, de Gilmar, do vereador Jacildo, à época, adentramos as propriedades, andamos mais de 5 horas dentro da mata, né? E encontramos onde é provavelmente o aldeamento indígena, que é o Forno Tupi. Então, a comunidade, com sua memória, nos ajudou a fazer história. Não é? E aí, nessa perspectiva... A localização... É no sítio Boa Fé. Boa Fé. Hoje está na propriedade de Jacildo, ex-prefeito Jacildo, hoje vereador, Cachoeira, que nos permitiu fazer. Então, quem achou as peças foi em 2021, foi o agricultor chamado Gilmar, que achou os primeiros fusos, que é uma espécie de... Que nem imaginava, certamente. Não sabia, mais de 10 anos, já estava mais de 10 anos guardada, sem saber do que era. Colocou na internet, eu vi, digo, isso é material arqueológico, comuniquei ao IFAM, o IFAM foi buscar, e a partir daí a gente começou a fazer a pesquisa para tentar descobrir aonde estava o possível sítio arqueológico, primeiro do município. E aí, Neto, querido telenauta que está nos assistindo, essas cerâmicas podem mudar a história da Paraíba. Então, Cachoeira dos Índios, ela virou referência. Olha, uma cidade que não tinha história escrita, passou a ser um trabalho educacional escolar da Escola Municipal Maria Cândido de Oliveira, referência para o estado da Paraíba. Porque os achados tupis vão reescrever a história da Paraíba. Eu tenho um artigo que fala sobre isso, né, que eu vou descrever a descoberta, que os grandes historiadores paraibanos, até o século XXI, diziam que os índios tupis só haviam ocupado o litoral e o máximo o Cariri, chegando ali, passando um pouquinho do Planalto do Albarburema. E nós, ao encontrarmos o sítio arqueológico Tupi, na última cidade da Paraíba, quando a gente tiver acesso à datação, que é isso que nos falta, a liberação do IFAM, se for por mais de 800 anos, toda a história vai ter que ser reescrita, porque eles estavam aqui antes da chegada dos portugueses e não foram expulsos pelos portugueses do litoral para o interior. Então, isso nós precisamos descobrir. Cachoeira dos Índios hoje é referência de arqueologia e da história. Tá certo?